Oi, gente, vou dar aqui continuidade ao nosso estudo sobre o Poder Judiciário, né? Nessa unidade, o nosso principal objetivo é entender a estruturação hierárquica do Poder Judiciário, né? Compreendendo a distribuição de competências constitucionais, para que vocês se sintam mais seguros, né? Para entender as diferentes funções que cada um desses órgãos jurisdicionais tem dentro do sistema judiciário, né? Só recapitulando, relembrando para vocês, né? Quando a gente vai estudar esse organograma do Poder Judiciário, e eu peço que todos vocês que estejam acompanhando essa aula, acompanhem a aula tendo do lado esse organograma, para que fique mais fácil, né? Esse organograma do judiciário ele vai ser dividido, né, em dois grupos de órgãos. A gente tem os órgãos que são órgãos não jurisdicionais, né? Órgãos esses que vão ter funções tanto de controle disciplinar como de gestão administrativa do judiciário, né? Fundamentalmente a gente está falando aqui do CNJ, das ouvidorias, né, de justiça e das escolas da magistratura, que são órgãos que têm por objetivo a difusão de ensino e formação e aprimoramento de pessoal. Esses são órgãos não jurisdicionais, componentes da estrutura do Poder Judiciário. Do outro lado, nós temos os chamados órgãos jurisdicionais, né? E aí a gente está falando efetivamente, não é? Dos tribunais, dos órgãos singulares que vão ter por objetivo processar e julgar ações judiciais, culminando, não é, com o proferimento de uma sentença que efetivamente extingue o processo com ou não resolução de mérito, né? Os órgãos jurisdicionais, nas aulas anteriores, eu expliquei isso a vocês, né? O judiciário ele tem uma organização que obedece ao princípio da hierarquia e ao princípio da especialidade. Então, a distribuição de competências, ela vai seguir, né, esse escalonamento, né, de cima para baixo, e ela vai, do ponto de vista, digamos assim, de uma horizontalidade, se distinguir em razão, não é, da especialidade de cada órgão jurisdicional. Isso é importante para que a gente tenha, dentro do judiciário, uma racionalização, né? Comentei a vocês que o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal, né? Nos vídeos anteriores, vocês já tiveram a oportunidade de entender um pouquinho mais do funcionamento desse órgão, e que abaixo do Supremo Tribunal Federal a gente vai ter os 4 tribunais superiores, não é? STJ, TST, TSE e STM, né? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, né? São 4 órgãos que vão funcionar, como nós chamamos, como instâncias de superposição, né? Essas instâncias de superposição, sobretudo no que se refere a TST, TSE e STJ, tem um papel muito importante. Que papel? O papel de trabalhar pela uniformização de jurisprudência no território nacional. Então, imagine que você tem um poder judiciário espalhado por todo o território brasileiro, o Brasil sendo um país de proporção continental, e aí você pode ter muitas divergências de entendimento entre esses órgãos jurisdicionais. E aí as instâncias de superposição, elas vão funcionar principalmente para gerar uma uniformização do entendimento da jurisprudência das instâncias inferiores, tá? Então, no vídeo anterior eu expliquei a vocês que nós temos o STJ com um papel muito específico, que é o papel de funcionar como instância de superposição da chamada justiça comum, né? A gente vai ter a justiça comum se distinguindo das justiças especiais, que são a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar, né? A diferença de competência, como é que eu sei a diferença de competência entre as justiças especiais e a justiça comum, né? Eu vou dizer que a competência da comum é residual relativamente às competências das justiças especiais. Então, e as especiais, por sua vez, vão ter sua competência definida em razão da matéria. No caso,
a gente vai ter a Justiça do Trabalho tendo a competência precípua para julgar a matéria trabalhista, a Justiça Eleitoral a competência para julgar a matéria eleitoral e a Justiça Militar, não é? Que tanto tem a Justiça Militar da União, como pode haver, né, depender do Estado, uma Justiça Militar estadual, essa Justiça Militar vai ter a competência, né, de processar e julgar, né, algumas ações específicas para averiguação da prática de tipos penais que são crimes militares, né? Então, a gente vai ter aqui uma diferenciação de competência entre as especiais e a comum, definida em razão da matéria, né? A justiça comum, que é o que nos interessa aqui, ela é uma justiça que vai se subdividir, por sua vez, em justiça comum federal e justiça comum estadual, né? A Justiça Comum Federal mantida pela União, com o orçamento da União, e cada estado mantendo a sua justiça estadual, né, com a sua lei de organização judiciária de âmbito estadual e as constituições estaduais também estabelecendo algumas normativas que vão ser aplicáveis a essa justiça. Qual é a diferença entre a Justiça Comum Estadual e a federal? Aqui, para que a gente saiba qual é a competência de cada uma, é importante eu saber quem está no processo. Por quê? Porque a Justiça Comum Federal, ela vai ser uma justiça reservada para processar e julgar as demandas que sejam de interesse da União Federal, tanto da administração direta quanto da administração indireta, ou seja, as autarquias, não é, as fundações públicas, não é, as empresas públicas de capital federal, como é o caso da Caixa Econômica. Então, se no processo eu tiver a presença da relação processual como autor ou réu da União ou uma de suas autarquias, fundações, empresas de capital federal, a gente vai ter a atração da competência da Justiça Federal Comum, né? É o caso, por exemplo, do INSS, IBAMA, FUNAI, INCRA, né? A própria União como administração direta, as universidades federais, todos esses entes que têm personalidade jurídica e que fazem parte da estrutura administrativa da União, têm as suas demandas, né? Seja as demandas que elas formulem, sejam aquelas demandas que são formuladas contra esses entes, vão ser processados e julgados no âmbito da Justiça Federal Comum, né? E aí a gente vai ter a Justiça Estadual Comum, que vai, né, ficar residualmente com tudo aquilo que não é de competência nem das especiais e nem da Justiça Federal Comum. Por isso é que, do ponto de vista proporcional, né, a estadual comum é aquela que tem o maior volume de processos, porque ela vai ficar aí com esse resíduo de competência, retirando o que é de atenção da federal comum e das federais, né, especiais, das justiças especiais, né? Vamos entender a estruturação da justiça comum. A gente vai ter, né, o STF, o órgão de cúpula. Abaixo do STF, a gente vai ter o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal, gente, mais, digamos assim, complexo em termos de estrutura administrativa. Por quê? Porque ele é um tribunal que vai ter 33 ministros, né? Então, em termos de número, é o tribunal maior, né? Número de julgadores. Ele vai ter 33 ministros. Esses ministros, eles vão estar distribuídos, tá, gente, em 6 turmas, né? Eu já mencionei para vocês, cada tribunal, ele vai ter órgãos fracionários internos, órgãos colegiados fracionários internos. E a gente chama esses órgãos fracionários internos do Tribunal Superior de turma. Então, o STJ vai ter 6 turmas, tá certo? Essas turmas, elas vão estar distribuídas em 3 sessões, né? Sessões que são temáticas. Então, eu tenho a primeira e segunda turma na primeira sessão, a terceira e quarta turma na segunda sessão e a quinta e sexta turmas na terceira sessão, né? Então, eu vou ter uma sessão que vai ficar com a competência para julgar direito público, uma sessão de competência para julgar
direito privado, né? E uma seção exclusivamente para julgar direito criminal, né? Que embora seja direito público, mas em razão do volume de processos vai ter uma seção própria. Então entendam, cada seção tem 2 turmas, né? Primeira seção, primeira e segunda turmas, segunda seção, terceira e quarta turmas, terceira seção, quinta e sexta turmas, né? Essas turmas dentro da seção, por exemplo, a primeira e segunda turmas que compõem a primeira seção, elas têm igual competência, idêntica competência. E aí, quando o processo chega lá e é de competência da primeira seção, o sistema do tribunal sorteia entre essas 2 turmas para que a gente saiba qual vai ser o órgão fracionário que vai ficar com aquele processo. Existem ações que vão ser de competência não do órgão fracionário, mas do órgão que vai reunir a integralidade, né, dos ministros, ou do órgão especial, que é um órgão dentro do tribunal que representa a colegialidade, né? Aí, o que define o que é de competência da turma e o que é de competência dessa colegialidade, né, mais completa, gente, vai ser as disposições do regimento interno do tribunal. Então, existem ações que vão ser julgadas por menos ministros, pelas turmas, né, dentro dos órgãos fracionários, e existem ações que vão ser reservadas à colegialidade, né, mais qualificada em termos de número de julgadores, tá certo? Importante é que essas turmas, né, por exemplo, o recurso típico que é do STJ, que vocês vão estudar depois quando estiverem estudando o sistema recursal. O recurso especial é o recurso que é o recurso primordial do STJ. O recurso especial, ele caindo na turma, ele tem uma grande função, que é a função de provocar o tribunal para que o tribunal uniformize, não é, o entendimento sobre aquela matéria de direito que está sendo trazida à corte. Né? É importante lembrar que o STJ, sendo uma instância de superposição da justiça comum, ele vai ter um papel muito específico, né, que é o papel de zelar pela uniformidade de entendimento, de interpretação do direito da legislação federal, né? Enquanto, por exemplo, que o Supremo tem como parâmetro de análise a Constituição Federal, o STJ vai ter como parâmetro de análise a legislação federal. Aqui a gente entende legislação federal no sentido bem amplo, ou seja, lei em sentido estrito, né? E atos normativos, tá certo? Expedidos pelo Poder Executivo Federal, né? Então, se você tem, por exemplo, na decisão que você quer recorrer, uma violação ao Código Civil, que é uma lei federal, é o STJ que vai ser o tribunal que vai cuidar de esclarecer, não é, essa dúvida interpretativa sobre a aplicação do Código Civil, né, do direito civil pátrio. Então, essa é a função do STJ dentro do organograma do Poder Judiciário, né? E aí a gente vai ter esses ministros distribuídos nessas 6 turmas, né? A gente vai ter o presidente do tribunal, o vice-presidente e o corregedor, e mais 6 turmas que vão integrar 3 sessões, sendo aí o cômputo geral de 33 ministros que compõem a estrutura do STJ, tá bom? A gente tem, abaixo do STJ, né, na Justiça Comum Federal, o Tribunal Regional Federal. Na Justiça Comum Estadual, a gente vai ter o Tribunal de Justiça, né? Então, vocês estão acompanhando aí a aula pelo organograma, então você vai entender aqui que existe uma bifurcação a depender de qual seja a Justiça Comum. Se for federal, TRF, se for estadual, TJ, né? O TJ é mais simples porque cada estado vai ter o seu Tribunal de Justiça, né? Vai manter o seu Tribunal de Justiça, inclusive em razão, em questão orçamentária, e aí a gente vai ter uma diversidade de composições do Tribunal de Justiça dentro dos estados, né? Porque eu vou ter estados que são mais populosos, com volume maior de processos, que vão ter mais juízes no Tribunal de Justiça, e eu vou ter estados com tribunais bem mais enxutos, em razão do número de processos, do número de demanda judiciária que aquele estado vai ter, né? Então, o que vai definir isso é muito a condição local, e aí cada estado vai estruturar
o seu Tribunal de Justiça, né? A gente sabe que eles vão ter a mesma competência em termos constitucionais, que é a competência de servir como órgão, né, de segunda instância, órgão de revisão da Justiça Comum Estadual. Mas a composição administrativa dos tribunais vai ser variável em razão das condições locais de cada estado da federação. O TRF já vai ser o órgão de segunda instância, o órgão de revisão da Justiça Federal Comum, e a gente vai ter hoje, né, na realidade atual, 2020, abril, 5 TRFs, né? Por que eu digo hoje? Porque existe uma emenda constitucional que está com a sua eficácia suspensa através de uma medida cautelar em ADIM, que cria mais TRFs, mas por enquanto só tenho 5, porque essa emenda constitucional, como eu disse, está com a sua validade constitucional questionada lá no Supremo e por enquanto não foi ainda efetivada, né? Mas hoje eu tenho 5 TRFs. Por quê? O que é que se fez em termos de Justiça Federal Comum, né? Eu regionalizei a justiça em 5 regiões. Essas regiões vocês não devem confundir com as regiões geográficas, né? Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, não é isso, né? As regiões, elas vão ter um pool de estados, né? E aí você vai ter uma situação bem peculiar, porque você vai ter regiões, como é o caso da primeira, que integra ali vários estados do norte, com muitos estados, em termos geográficos, a primeira região é a maior. E você vai ter regiões que vão ter apenas 2 estados, né? Porque, em termos proporcionais, esses 2 estados têm um volume de processos equivalente a desse primeira região, que tem essa amplitude geográfica tão grande, né? Então, existe essa regionalização que obedece a um critério racional, que é o critério da proporcionalidade do volume de processos tramitando em cada uma dessas justiças, né? Nós aqui no Ceará fazemos parte da 5ª região, né? Então, a gente aqui, nosso tribunal que responde aqui pela Justiça Federal Comum no estado do Ceará é o TRF da 5ª, cuja sede fica no Recife, tá? Então, vejam bem, os TRFs, né, eles vão funcionar, como eu disse, né, como órgãos de segunda instância na Justiça Federal Comum. O que é que isso significa? Que o recurso que você interpõe da sentença do juiz federal de primeira instância vai para um TRF. Então, se você tem um juiz federal aqui em Fortaleza e você quer interpor um recurso de apelação da decisão desse juiz, por exemplo, a sentença desse juiz, você vai interpor esse recurso para o TRF da 5ª, porque é esse tribunal que responde pela região em que nós estamos. Então, vejam aqui como a Constituição e a legislação judiciária, né, de organização judiciária, vai detalhando, especializando e hierarquizando as diferentes tarefas entre os diferentes órgãos da estrutura do Poder Judiciário, né? Então, eu vou ter 5 TRFs. Lembro a vocês que os juízes que atuam nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça são chamados de desembargadores, né? E esses tribunais, tanto o Tribunal de Justiça como o TRF, vão funcionar como órgãos de revisão, né? Como tribunais de revisão, que nós chamamos revisão ordinária, né? Da Justiça Especial, no caso federal, e da Justiça Comum, Justiça Comum, no caso federal e estadual, tá certo? Enquanto que nos TRFs, os órgãos fracionários também são chamados de turmas, né? Então, os desembargadores, eles vão ser distribuídos em várias turmas. No Tribunal de Justiça, os órgãos fracionários vão ser distribuídos em câmaras, né? E a gente vai ter uma especialização dessas câmaras a depender da organização interna de cada tribunal, né? Um aspecto interessante é que a composição desses tribunais, tanto do TRF como do TJ, gente, vai ter que ser uma composição mista no seguinte sentido, é que os desembargadores que compõem esses tribunais, nem todos eles são juízes de carreira, né? Tem aqueles que vão ser juízes de carreira, que vão chegar até lá ou por antiguidade na carreira, através da progressão, ou por merecimento, né? Aqui existe uma escolha por critérios alternados,
E a gente vai ter, entre os integrantes desses tribunais, juízes que são oriundos do chamado Quinto Constitucional, né? Ou seja, são ex-membros do Ministério Público e ex-integrantes da advocacia que vão ser escolhidos para integrar o tribunal. Uma vez que essa pessoa, que era membro do MP ou que era advogado, entra no tribunal, obviamente que ele não pode mais exercer a antiga função, né? Mas ele passa a fazer parte, né, de uma carreira nova, que é uma carreira que é a magistratura, né? Por que eu digo isso? Porque é o Quinto Constitucional, ou seja, essa regra que estabelece que 1/5 das vagas do tribunal devem ficar reservadas para pessoas que são oriundas dessas carreiras, tem uma finalidade muito clara, que é a finalidade de trazer para o tribunal uma visão mais diversificada sobre a interpretação e a aplicação da lei. Então, você traz aqui pessoas que têm uma experiência profissional, uma experiência funcional, uma experiência de aplicação do direito que vem de outras perspectivas, e essas pessoas, trazendo essas perspectivas de outras carreiras, vão trabalhar para o enriquecimento, né, da jurisprudência, da visão de direito que vai ser aplicada pelo tribunal como um todo, como um colegiado. Então, esse é o fundamento do Quinto Constitucional, né, dessa regra que estabelece que 1/5 desses membros vão ser escolhidos entre integrantes das carreiras da advocacia e do Ministério Público, né? E aí a gente vai ter todo um processo que é bastante político também, existe um rito de escolha, mas esse processo ele é bastante político, né? Um processo que vai ter a participação tanto de membros da carreira como do próprio Poder Judiciário, né? Tendo aí a formação de uma lista tríplice que vai, não é, para o presidente da República, no caso da Justiça Federal, ou para o governador, no caso da Justiça Estadual, escolher. Então, a gente vai ter aqui um procedimento bastante complexo e faseado, né, de escolha. Nem sei se essa palavra faseada existe, mas estava vendo no jornal e acho que sim, né? Um processo faseado de escolha, onde a gente vai ter aqui a indicação, né, dos desembargadores que vão integrar os TRFs e os TJs, tá? E aí, gente, dentro do nosso estudo da justiça comum, lá na primeira instância, a gente vai ter o juiz estadual, né, de primeira instância, que é chamado de juiz de direito, e o juiz federal de primeira instância, tá? A justiça estadual, em termos de distribuição territorial dos órgãos, ela vai se distribuir em diferentes comarcas, né, que são circunscrições territoriais que vão ficar sob a responsabilidade de órgãos jurisdicionais, né? Então, eu vou ter, por exemplo, a comarca de Fortaleza. Dentro da comarca de Fortaleza, eu vou ter vários juízes atuando, e aí as diferentes varas, né, são órgãos jurisdicionais de primeira instância que respondem pela comarca de Fortaleza, né? E aí eu tenho aquela vara como órgão jurisdicional e eu vou ter um juiz de direito, né, de primeira instância ali respondendo por aquele órgão jurisdicional. No caso da Justiça Federal, o que a gente tem são as seções judiciárias, que também vão ser organizadas no território nacional através de uma lei de organização judiciária. Então, a gente vai ter juízes federais que vão estar respondendo dentro de seções judiciárias que, por sua vez, vão estar inseridas dentro de regiões, né? Lembrando aqui que nós temos 5 regiões federais, não é? Cada TRF respondendo por uma região específica. Então, se você, por exemplo, é juiz federal na seção aqui do Ceará, você vai estar hierarquicamente subordinado ao TRF da 5ª, o TRF da 5ª, por sua vez, é o STJ, e esse, por sua vez, é o STF. É assim que a gente tem, não é, a ascensão hierárquica, né, do Poder Judiciário dentro da Justiça Federal Comum. Então, se o seu processo começa aqui embaixo, ele for subindo, ele vai seguir essa linha, não tem a possibilidade aqui de você ter nenhuma ramificação para outro braço da justiça, tá? Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque é o máximo que eu posso gravar no meu celular, mas já dou a continuidade no próximo vídeo, tá? Aguenta aí!